hoje nós vamos conversar sobre inovação, tradição e a evolução do jornalismo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Do Rádio ao Podcast, a transformação da linguagem sonora. O que mudou? Será que agora é a ruptura da rádio ou será que é um novo começo? E o podcast, será que veio para ficar? Então, venha com a gente com esse bate-papo com os melhores e maiores jornalistas da cidade para vocês conhecerem um pouco da visão deles sobre o rádio e, claro, sobre a inovação com os podcasts. Oi pessoal, hoje a gente está aqui com a Graziela Braga, ela que tem uma longa experiência na rádio, né? Ela faz entrevista, ela tem um programa e agora também ela é diretora da Rádio 93,3 FM, uma rádio consolidada e tradicional aqui na cidade de Barbacena. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Tatá. Obrigada pelo convite para falar desse assunto tão importante que é a comunicação. Exatamente. E eu queria te perguntar, qual que é a principal diferença que você vê entre o podcast e a linguagem sonora da rádio? Eu acho que o que difere essas duas vertentes aí da comunicação é que o rádio, ele faz uma comunicação mais rápida, né? A gente fala que no rádio as nossas informações elas precisam chegar para o nosso ouvinte de uma forma muito clara e muito sucinta. Primeiro que quem está ouvindo o rádio, ele não tem a possibilidade de pausar e voltar àquela conversa. Então, as informações no rádio, elas precisam chegar de uma forma mais sucinta ao nosso ouvinte, de uma forma mais clara e que ele consiga entender aquilo na primeira vez que ele te ouviu. Porque provavelmente pode ter sido a única vez que ele vai ouvir aquela notícia no rádio. Mesmo ela voltando em outro momento, aquela conversa saindo em outro contexto, mas nunca vai ser igual. E o podcast te dá essa segunda possibilidade, que é de você aprofundar o assunto que você quer. Então, quando você vem para uma plataforma que você consegue gravar 20 minutos, meia hora, 40 minutos e a conversa rende, o ouvinte que às vezes foi no rádio, escutou um pedacinho, você consegue chamá-lo para a plataforma. Então, acho que elas se diferem pelo tamanho, né? Pela qualidade da informação, elas se igualam. A informação no rádio quanto a informação no podcast, de qualidade, elas são a mesma. Mas eu acho que o formato principal, a principal diferença é no formato, é o tamanho da quantidade de informação que você consegue passar para o seu ouvinte ou para o seu espectador. E a gente está aqui numa cidade menor, né? A gente vê que os podcasts crescem muito em cidades maiores, mas aqui também já tem uma adequação. Mas você sentiu que os ouvintes, né, que estão aí no rádio, ligam todo dia, participam muito, eles estão migrando também para o podcast, eles mandam um feedback do podcast, ou você acha que esse público está separado? O público do podcast e o público da rádio mesmo tradicional? Eu acho que estamos no meio a meio aí. Eu acho que, se a gente pensar em podcast, muita gente que escuta uma matéria no rádio jornalística ou uma informação sobre alguma coisa interessante, quem está conectado, ele, se tiver interesse naquilo, ele vai para o podcast, ele te acompanha lá dentro. Mas existe uma outra parcela da população que é fiel ao rádio. Então, ela não saiu dali para ir para o podcast. O podcast pode ter sido uma complementação para a hora que ele está em casa, para a hora que ele está no momento de descanso, ele está buscando uma informação um pouco mais completa, ou ele se interessa por aquele assunto ou pelas pessoas que são entrevistadas, aí ele vai. Mas eu acho que o público do rádio mesmo vai ficar no meio a meio. Metade fica só com o rádio, porque para ele aquilo ele supre as necessidades dele, né? O rádio é o único veículo que você não precisa parar de fazer nada para você poder acompanhá-lo. Então a pessoa consegue estar dirigindo e ouvindo rádio, arrumando cozinha e ouvindo rádio. E o podcast hoje, com essa versão de imagens, as pessoas querem ver você, né? Quando a gente falava de podcast, só de audiocasts, assim, que era aquela conversa, tem gente que ainda vai, que bota um audiocast no fone para fazer academia e tudo mais. Mas eu acho que esse público se divide. Metade, sim, ele vai lá pro vídeo que você produz e tudo mais, e te dá um retorno no rádio, fala, assisti sua entrevista com tal pessoa, vi legal o vídeo que vocês fizeram de tal assunto. Mas a outra metade continua fiel ao que ela escuta ali no rádio. E a gente vê que o rádio é uma linguagem de massa, né? Então as pessoas, como você falou, têm credibilidade, gostam muito do rádio. E por mais que tenha, né, essa frase que todo mundo às vezes fala, o rádio vai acabar, o rádio as pessoas já não estão ouvindo mais. Mas aí vem o podcast, que é um outro formato. Mas você acha que o podcast é a continuação do rádio
Ou você acha que o podcast já está um pouco saturado? Alguns lugares já tem muita demanda, já tem muita gente fazendo podcast de vários assuntos, e você vê que o rádio, apesar de tudo, ele continua aí velhinho de guerra, mas está sempre sobressaindo, né? Eu acho, Tatá, que o podcast ele é um braço do rádio, né? Eu não acho que ele é substituto, não acho também que ele é uma continuação, eu acho que ele é um braço, né? É uma nova possibilidade dentro da comunicação em si. E o que aconteceu com o rádio? O rádio, se a gente pensar em rádio, nem tanto tempo atrás assim, vamos botar 15 anos atrás, era outro formato completamente diferente. Porque não existia tanta interação, porque a gente não tinha internet tão disponível, interação tão rápida, existia por telefone e tudo mais. Mas o rádio, ele precisou se reinventar. Então, hoje, emissoras de rádio que não estão no digital, elas estão perdendo. Elas estão perdendo. Seja através de um podcast, seja através de uma matéria em vídeo e áudio, seja através das redes sociais, seja através de um site bem elaborado e bem produzido. Então, emissoras de rádio que ficaram no analógico lá atrás, que não enxergaram no podcast, nas entrevistas, no vídeo, elas vão ficar ultrapassadas sim. E o podcast, não acho que ele está saturado. O que eu acho que aconteceu foi esse boom. Então, muita gente querendo fazer podcast de muitos assuntos, mas agora a gente começa a ver uma peneira passando por aí, né? Tipo, isso realmente funcionou, isso não funcionou. Isso a gente mesmo, de um veículo de comunicação, a gente percebe. Olha, isso que a gente fez funcionou. Não, aqui não funcionou, vamos mudar a rota. Então, eu acho que ele não está saturado. Eu acho que existem muitas outras possibilidades. Inclusive, acho que tem muitos formatos de internet que se chamam de podcast e não são podcasts, né? Que não são podcasts, que não vejo problema nenhum nisso, mas são outras formas de leitura, outras formas de comunicar, mas não vejo ele saturado. Eu vejo com grandes possibilidades, se bem feito, se bem apurado, se bem estudado, porque pra gente o podcast é quando você opina sobre um assunto, você conta a sua história, você fala sobre um determinado momento, alguma coisa, mas ele tem que estar preparado, tanto entrevistador quanto entrevistado. Se falar aquilo assim, só no aleatório, vamos só fazer um vídeo. Não, aí não funciona. Né? Então, eu acho que com cuidado, com capricho, ele, sem dúvida nenhuma, é um braço e um braço forte do rádio. E estamos aqui com o Márcio Ribeiro, ele que faz a produção aqui da Rádio 93 e também a produção do podcast e de alguns programas da rádio. E ele vai falar também um pouquinho dessa evolução, né, nessa transformação sonora. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Thaís. Eu queria saber quais são os principais desafios que você enfrenta na produção de um programa na rádio e de um programa no podcast. Olha, são duas coisas bem diferentes mesmo, né? O rádio, ele já é o meio que eu venho, né? Eu venho do rádio e a questão da produção do rádio é maior hoje. O maior desafio hoje na produção do rádio é você lidar com aquele assunto diário, com aquela questão de você saber administrar muito bem esse tipo de coisa para poder trazer para a rádio vários tipos de conteúdo. Agora, na questão do podcast, a maior pressão na questão de lidar com a produção é justamente com o convidado mesmo, porque nem sempre o convidado identifica esse formato como uma forma de diálogo mesmo, de conversa. Aí chega aqui, antes no bastidor, tá conversando com a gente, falando todo despojado, falando um monte de gíria, brincando. Aí chega aqui, já fica num ambiente mais sério, começa a falar todo quadrado. E até a gente colocar essa cabeça do convidado é mais difícil, é mesmo uma questão das câmeras também. Ele não sabe se ele pode olhar para a pessoa, olhar para as câmeras que estão aqui. Essa questão do próprio convidado entender que esse formato de podcast é difícil, diferente do rádio. Eu acho que esse é o principal desafio, mas não é difícil, a gente consegue fazer adaptar, mas é o principal desafio hoje ao se comparar com o rádio mesmo. E a gente vê que no rádio tem muitas vinhetas, trilhas sonoras, e o podcast é aquela parte do vídeo que você tem que ter toda aquela criação. Como que é para você fazer essa criação nos dois? Tanto de vinheta para não deixar o programa cansativo, deixar ele, né, mais no imaginário do público, e no podcast, que é mais uma edição ali de vídeo. Qual que é o trabalho que você tem? Qual que é o mais difícil de fazer? O do rádio é bem legal, eu acho que é mais divertido até do que o podcast, porque a gente trabalha justamente com isso que você falou, que é o imaginário do ouvinte que está ali imaginando a gente de diferentes formas possíveis. E trabalhar com essa questão das vinhetas, de trilha, de meme, que a gente usa muito, para fazer o ouvinte entender e achar graça daquilo também. É muito legal quando a gente erra no ar,
fala uma palavra errada e o outro vem e zoa, aí solta um meme, solta uma vinheta engraçada e a gente zoa por cima. Eu acho que isso atrai muito o público que está ali escutando o rádio em si. É claro que hoje o rádio com Instagram, com YouTube, igual a gente tem aqui, as pessoas perdem um pouco disso, mas aquele ouvinte fiel ainda, ele está sempre atento ali no rádio e ele quer e ele pede por isso. Então a gente tem que entregar isso para ele também, essas vinhetas, as trilhas, fazer com que ele consiga mergulhar no nosso universo ali dentro do estúdio. Agora, no podcast, isso já não tem tanto assim, né? Porque o podcast, ele é mais essa conversa, ele é mais esse formato de troca mesmo. Então, a pessoa que está ouvindo o podcast em plataformas de áudio, ou até mesmo alguns podcasts que são veiculados no rádio também, ela tá ali por conta daquela conversa em si. Às vezes, se você colocar uma vinheta ou uma trilha, dependendo da altura ou dependendo da continuidade da trilha mesmo, pode acabar atrapalhando a conversa do que ajudar. Então, você tem que ser bem sutil, tem que ser menor mesmo, assim, para poder fazer o telespectador ali ficar, pô, essa conversa tá legal, deixa eu ficar aqui pela conversa. E com a questão das câmeras, é mais isso, né? Que nós, nesse formato de podcast que nós usamos aqui no estúdio, a gente usa 3 câmeras, uma para pro âncora, outra para o convidado e uma pegando os 2 convidados. E como hoje a gente faz muito formato gravado, então esses cortes tem que ser bem seco. É muito comum a gente fazer uma pergunta para um convidado, o convidado ele dá uma travada na resposta, ou até mesmo na hora de perguntar, dá uma travada na hora da pergunta, a gente voltar a pergunta de um ponto X, volta exatamente nessa palavra que você falou, para eu conseguir ajustar tanto o áudio quanto a edição da câmera também. E na rádio tem que fazer ao vivo, né? Não tem como. Na rádio não tem como. Na rádio, se a gente errar, o erro tem que fazer parte do programa também, que é onde a gente adiciona essas vinhetas, essas brincadeiras, a gente se zoa. Onde acontece tudo. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Rossi, ele que é membro da equipe de jornalismo da 93,3 FM aqui na cidade de Barbacena, e ele vai falar um pouco da experiência dele, né, com o podcast e também com a rádio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thaís. Então, eu queria saber, na sua visão, quais são as principais diferenças entre informar no rádio e informar no podcast? Mas, Thaís, eu acho que tudo é de acordo com o público, como qualquer veículo de comunicação, né? A rádio, eu acredito que ela seja mais dinâmica, dependendo do contexto, ela tem um tempo menor de duração, porque os programas geralmente têm 1 hora e meia, né? Ao longo da semana. E eu vejo ela mais dinâmica. E como as pessoas estão escutando ela no seu rádio, né, no carro, tudo tem que ser muito mais rápido. Então, se aconteceu, por exemplo, o que está acontecendo no Israel e Irã, aconteceu um bombardeio lá, a gente já consegue noticiar isso imediatamente. O podcast, ele também acontece ao vivo, ele também tem essa questão, mas tem os podcasts que são gravados. Então, eu acredito que muito é a questão dessa adaptação à linguagem do público. O podcast, ele vai, às vezes, pegar um tema, vai abordar aquele tema, mas não vai ter o dinamismo nem ao alcance da rádio, uma vez que o podcast a pessoa vai ouvir ou no Spotify, ou no próprio YouTube, né? Depende do formato que esse podcast estiver sendo feito. Então, eu acho que essa que é a principal diferença, é se adequar àquele público, e o da rádio, ele atinge um público maior. E, Thiago, o jornalismo muitas vezes é instantâneo. Você acha que nesse aspecto o rádio ele tem essa vantagem enorme do podcast? Tem, porque como você tem uma pessoa ali ou uma equipe de jornalismo que está acompanhando tudo e escutou e já fala direto, é mais rápido. O podcast, pelo menos o que a gente vê no formato, a pessoa está lá, está com a tela, está com o convidado aqui, mas às vezes ele não tem a liberdade de falar assim, olha, aconteceu isso agora, aconteceu isso naquele instante. O rádio, acho que não. O rádio, eu posso estar te entrevistando aqui nesse momento e acontece, olha, gente, já está acontecendo nesse exato momento, uma parada militar e tal. Eu acho que tem essa questão, essa facilidade da rádio. E, Thiago, para finalizar aqui, você é da nova geração do rádio, da nova geração do jornalismo. Mas agora a gente vai deixar você numa sinuca de bico. Você também está trabalhando em podcasts, mas eu queria saber, se você pudesse escolher rádio ou podcast, qual dos dois você escolheria para trabalhar? Olha, eu comecei na questão do podcast, que eu fui produzindo um podcast e tal, mas eu vou falar para você que o rádio é muito mais interessante. O rádio, essa questão do dinamismo do rádio, a possibilidade de se criar, de se trabalhar com a música também, eu acho isso muito legal. Então eu vou falar para você que hoje eu optaria pelo rádio sem titubear.
Tiago, muito obrigado e muito sucesso aí na sua profissão. Muito obrigado.